Pablo Vittar, aquela personalidade que a gente está tão acostumado de ver, seja na mídia digital, na internet, YouTube, Facebook, Twitter, na mídia impressa, jornais, nos rádios e até nas televisões, a gente vê em todos os lugares. Um artista mais polêmico que Mamilos e ao mesmo tempo que é tão odiado, é também tão amado. Bom, eu sou Liam Bradley e esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, onde eu quero falar um pouco sobre as impressões que Pablo Vittar está causando na sociedade brasileira. Então vamos lá. Recentemente eu vi o deputado pastor Marco Feliciano falando em seu canal no YouTube um pouco sobre o perigo Pablo Vittar. Ele alertou ali os bons cristãos que deveriam tomar cuidado com o fenômeno, a febre Pablo Vittar, porque isso seria o fim da sociedade cristã, da sociedade de bem brasileira. Segundo ele, Pablo Vittar vai trazer o que ali? O fim do mundo, o apocalipse, o anticristo, a ruína. E muito sexo. Bom, independentemente se ele vai trazer isso ou não, eu não estou aqui para falar a respeito de previsões futurísticas ou apocalípticas. Eu estou aqui para falar a respeito de história. Afinal, eu sou professor. Eu queria falar principalmente a respeito do medo do cristianismo com a novidade. Desde o começo da religião cristã, ou seja, na Alta Idade Média, o cristianismo sempre temeu o que era novo, visto por eles como que se o novo fosse uma projeção do fim do mundo. Isso, é claro, não pertencia a todo o cristianismo, nem todos os cristãos. Isso era algo, um discurso da igreja. E as várias vertentes do cristianismo, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, que são correntes protestantes, também tinham medo da novidade. A novidade era como se fosse o fim do mundo para eles, né? Isso até hoje. É por isso que, não raro, encontramos uma quantidade absurda de cristãos conservadores, porque eles querem conservar uma ordem já estabelecida. Tá gravando? Tá gravando. Tudo gravando. É verdade. A história é formada de rupturas, continuidades e descontinuidade. É assim que a história é formada desde o início dos tempos, desde o início da humanidade. E nós estamos vivendo atualmente um período de descontinuidade, ou seja, um período de rupturas, em que a sociedade está criando novas bases, novos alicerces para um novo futuro. E um desses exemplos mais clássicos é o Pablo Vittar. Ele é um dos ícones dessa mudança, um dos ícones desse novo paradigma que está surgindo na sociedade brasileira e mundial. Portanto, Marco Feliciano está certo. O quê? Tá certo, sim. Sim, ele está certo, porque a sociedade conservadora está diante de uma ameaça mortal, grandiosa e fatal. Tá bom. Essa ameaça pode ser resumida, eu resumiria ela em 3 palavras: liberdade, reconhecimento e representatividade. Essas 3 palavras eu acredito que sejam o que definam o grande boom dos paradigmas que está surgindo na nossa sociedade. Liberdade para ser quem é, independentemente do que a sociedade disse há 600 anos que você deveria ser, mas você hoje pode ser quem você realmente é. O reconhecimento de uma causa comum, seja ela uma causa LGBT, uma causa negra, uma causa de movimento social qualquer. Até feminista entra nesse contexto. E terceiro, o que mais se fala atualmente, que é a representatividade. Que eu vou fazer um vídeo melhor sobre o que é representatividade posteriormente, ok? Mas eu posso dizer no início, logo de cara, que representatividade é você se reconhecer com uma imagem que a sociedade está criando e que entende como positiva. Então, vários Pablos Vittares pelo Brasil afora vão olhar para o artista e vão se reconhecer como uma coisa bela, uma coisa boa, uma coisa livre, uma coisa que deve ser seguida. Porém, quando o Marco Feliciano fala que a ruína da sociedade deve estar por perto, eu acho que ele meio que se precipitou nesse sentido. Só se ele está falando, é claro, da sociedade conservadora, né, do paradigma conservador. Com certeza ele está ruindo. Mas da sociedade de modo geral, não. Nem mesmo a sociedade cristã está ruindo, de maneira alguma. Olha só, eu estava olhando ontem uma pesquisa que saiu na verdade há alguns anos, ela é de 2014, só que eu vi ontem, que por ano, dados do IBGE, depois dá uma olhadinha no Google, por ano, cerca de 14 mil igrejas evangélicas abrem aqui no Brasil. E cristãos somam mais de 80% da população brasileira. Sejam eles evangélicos, católicos ou qualquer outra coisa, mas sendo cristão
enquadrando-se como seguidores das doutrinas cristãs, é mais de 80% da população brasileira. Como é que você vai me dizer que a sociedade cristã está ruindo? De maneira alguma. Por outro lado, seria então o fim da humanidade? Também acho que não. É provado historicamente que a homossexualidade sempre existiu. Isso, desde o primeiro ser humano que surgiu na face da Terra. Que é claro, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso melhor, sobre a teoria histórica a respeito do surgimento da humanidade, mas por enquanto eu posso dizer que a homossexualidade e a humanidade esteve sempre entrelaçadas. E isso muitas vezes passou por baixo do nariz da igreja e ela fazia vista grossa, como no caso das cruzadas. A igreja católica muitas vezes deixava para lá reis, generais importantes que eram homossexuais e tinham relações e a igreja nem ligava. Que demais! Depois eu vou falar melhor sobre isso com vocês também. Não estamos diante do fim da sociedade cristã, não estamos diante do fim da sociedade como um todo. Isso é exagero. Outra coisa que o Marco Feliciano citou no seu vídeo foi sobre uma tal de cartilha ou kit gay. Eu acho que vocês estão cansados de tanto ouvir falar disso. Seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. Realmente, até eu estou cansado. Mas eu acho muito necessário citar. O kit gay nada mais é do que simplesmente um estudo realizado na escola de uma maneira científica. Escutou? Científica. Sim. A educação sexual e de gênero nas escolas é algo urgente, porque estamos diante de uma sociedade que não sabe o que é educação sexual e de gênero. Se a criança ou o adolescente não aprende na escola de uma maneira científica, onde é que ela vai aprender? Em casa, com pais que muitas vezes condenam o uso de preservativa da camisinha, como diz a Igreja Católica, ou com pais que muitas vezes condenam até mesmo os próprios questionamentos da criança. A pessoa chega perguntando o que é sêmen, o que é vagina, e o pai ou a mãe não quer falar sobre isso. Tem vergonha, acha pecaminoso. Se uma criança não aprende, uma criança ou um adolescente, tá, gente? Não aprende na escola de maneira científica, ela vai aprender na prática de uma maneira errada. É muito melhor uma educação sexual e de gênero de maneira científica do que uma educação sexual e de gênero cultural diante dessa cultura tão preconceituosa que a gente tem em nossa sociedade, não é mesmo? Um dos exemplos da ignorância cultural da nossa sociedade que não tinha uma educação sexual e de gênero científica é aqui no Nordeste, em que até pouco tempo atrás se acreditava que a sífilis, uma doença sexualmente transmissível, mas também congênita, podia ser curada caso um velho infectado transasse com uma criança virgem. What? Toda criança, eu acho que seja virgem. Bom, mas isso acontecia, e o que resultava era uma justificativa para senhores de engenho velhos estuprarem cada vez mais crianças negras, seja menino ou menina, nas senzalas. Era o que se acreditava que seria a cura para a sífilis. E para encerrar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco a respeito do medo que está havendo das bancadas conservadoras no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara, de existir uma bancada LGBT no plenário. Bom, na verdade, não existe uma bancada LGBT, mas existem muitos deputados que defendem a causa, como Jean Willis, né, que é um deputado que abertamente defende e está sempre falando a respeito da causa LGBT. E da mesma maneira que existem deputados que defendem a causa LGBT, também existem deputados que defendem outras causas, como é o caso do deputado Marco Feliciano, que participa da chamada bancada da Bíblia, né, que é a bancada evangélica da Câmara. Ele também falou a respeito da bancada da bala, como se fosse uma coisa bonita. E ele esqueceu de falar da bancada do boi. É o que a gente fala de bancada BBB no Congresso, né? Bíblia, boi e bala. Nem os seus próprios eleitores são beneficiados com as leis que esse pessoal BBB aprova. Apenas eles, ok? Então, se há bancada BBB no Congresso, qual é o problema de haver também uma bancada LGBT? Não é? Seria problema? Seria antidemocrático? Olha, não é antidemocrático. Eu não acho justo existir bancadas em um Congresso. Mas se existem essas bancadas, deve também existir uma bancada LGBT. Talvez a gente não precisasse de bancada nenhuma se a gente tivesse em nossa sociedade um conceito muito mais concreto do que significa a palavra democracia. Uma palavra que parece ser grega demais para as línguas brasileiras. Bom, esse canal vai ser mais voltado para história,
porque eu sou professor de história, mas eu também me arriscarei a dar umas críticas pessoais, como esse vídeo que você está vendo agora. Assim que surgir sempre uma polêmica ou outra, eu vou estar falando, dando a minha opinião, é claro, uma opinião própria, não é uma opinião que todo mundo tem que seguir, mas é minha própria opinião. E eu vou estar aqui falando constantemente sobre história, respondendo comentários, dúvidas e tudo mais. Se você tem alguma pergunta para me fazer, algum questionamento, e você esteja disposto a dialogar, coloca aí nos comentários que com certeza eu vou estar podendo responder em breve. Então é isso. Se você gostou, acompanhe o canal e minhas próximas publicações. Pode me seguir e me adicionar nas redes sociais. Eu estou disponível lá no Facebook. Por enquanto, somente Facebook, eu não uso Instagram, não uso Twitter. Vou deixar o link do meu Facebook aqui embaixo para você me adicionar se você quiser. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela participação e até a próxima.